Obrigada, boa noite. Boa noite, Marisa. Obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, né, de participar desse projeto tão bonito, né, e importante. Eu pude participar, né, das outras apresentações. Um projeto, né, que vem construindo, né, ideias muito importantes, né, principalmente pensando nesse público da graduação em arte, né, e também, né, para outros públicos também. Então, eu fico honrada com o convite, agradeço a possibilidade, feliz demais de encontrar Priscila e Amanda, né? As integrantes do nosso grupo de pesquisa, que é liderado pela professora doutora Beatriz Rauscher, né, que foi nossa orientadora. Então, ainda que seja online, é sempre uma satisfação poder dividir com vocês e contar com as parcerias de vocês também, que a gente vai ver nesse processo que tem muito de vocês nele também, né? Então, assim, eu vou colocar aqui a apresentação e depois disponibilizo os slides, sem problema algum, para vocês. Eu vou fazer a mesma apresentação, se eu tiver algum problema, eu peço para vocês me ajudarem, porque eu estou fora de casa, então às vezes vai ter algum um probleminha de conexão, se de repente ficar ruim, vocês vão me falando. Vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Estamos, Marisa. Ok, vou colocar aqui. Bom, então o Anésio ele já fez, né? Já fez essa apresentação, eu não vou ficar repetindo. Vou assim, só complementar mesmo, né, que nessa trajetória minha enquanto artista, eu também fui me formando professora, né, que fiz licenciatura e bacharelado, e comecei a atuar como docente logo que eu terminei o curso de graduação. Então, eu me vejo assim, né, que sendo uma única pessoa, é, o meu trabalho como artista e como professora, eu vejo eles muito um complementando o outro e um interferindo no outro, de forma que eu penso que se eu não fosse professora, meu trabalho artístico seria provavelmente outra coisa e a mesma e vice-versa, né? Se eu também, da mesma forma, eu penso que o meu trabalho artístico ele me dá as condições também, isso assim é uma opinião pessoal minha, né? Não é uma regra, mas eu vejo assim que o meu trabalho artístico ele me dá as condições também para atuar enquanto docente de artes visuais que está o tempo todo trabalhando com processos de criação, né? Embora eu trabalhe na educação básica, no ensino fundamental 1, não com a formação de artistas, né, necessariamente, mas são, né, mesmo com as crianças, elas estão o tempo todo experimentando os processos de criação em artes visuais, e eu penso que o fato de eu lidar com esses processos de criação enquanto artista também vai me dando essas condições, assim como o trabalho docente, né, meu trabalho como professora de artes visuais, foi também direcionando a minha prática artística. E assim, vai ficar mais claro isso quando eu mostrar meus trabalhos da minha pesquisa de mestrado, que são trabalhos que eu desenvolvi propostas lúdicas, e também que você vai ficar mais claro quando eu mostrar o contexto da criação deles também, que está bem relacionado com a minha atuação docente. No meu percurso docente, eu comecei, né, eu iniciei ministrando aulas para o ensino fundamental 2, né, eram turmas de 9º ano. Logo eu passei num processo seletivo e atuei como professora de gravura, né, de xilogravura, gravura em metal e serigrafia, no curso que na época era artes plásticas, né, e durante a minha atuação mudou para artes visuais,
né, da Universidade Federal de Uberlândia, foi muito importante também essa experiência para mim. Depois que terminou meu contrato, eu passei a atuar no ensino fundamental 1, na Prefeitura Municipal de Uberlândia, atuei também em escola estadual, né, em escola particular. Em 2013, eu passei num concurso e desde então eu sou professora de arte efetiva na ESEB. Atualmente eu estou de licença para fazer o doutorado, que eu faço em Campinas, né, na Unicamp. Eu moro em Uberlândia, né, então estou nesse constante trânsito também. Acho importante fazer esse contexto para vocês entenderem, né, que lugar é esse que eu estou falando. Eu coloquei aqui o link também do meu Lattes e do canal do YouTube, porque eu tenho poucos vídeos no canal do YouTube, mas como não vai dar tempo de mostrar eles, eu coloquei eles justamente pensando nisso, nessa possibilidade. Não vai dar para mostrar todos, né, para vocês verem. Quando a Priscila me fez o convite, eu fiquei pensando assim, qual abordagem que eu faria, e eu acabei optando por apresentar o meu portfólio para vocês, né, e comentar um pouco durante a apresentação. A maioria, eu fiz esse texto, depois eu acabei colocando a imagem antes, né, que a maioria das imagens que eu mostro, elas são a partir de 2010, que é quando inicia minha pesquisa de mestrado, e é quando eu inicio um processo que eu me identifiquei mais e que eu entendo que eu ainda estou trabalhando nele, que é um trabalho na perspectiva da arte contextual, por meio de trânsitos poéticos, né? Seja em espaços cotidianos, né? Nos deslocamentos em geral, né? Eu vou criando, pensando dessa metodologia de pensar os trânsitos como trânsitos poéticos. E aí, desde então, eu venho trabalhando nessa perspectiva. Então, como é uma característica, né, da arte contextual, vocês vão ver que os trabalhos eles variam de acordo com diferentes propostas, né, as suas técnicas, né, porque uma vez que eu estou considerando esse contexto, eu vou, né, diante de cada situação, pensar uma proposta de acordo com as ideias e não com uma técnica específica, né, ou pré-pensada a priori, né. Então, eu também coloquei alguns registros de participação em exposição, que eu achei importante. E, assim, ficou uma coisa assim, que não ficou muito cronológica, mas eu vou explicando quando for passando e vocês vão compreender por que ficou dessa forma. E um aspecto importante também, né, que eu coloco aqui, é que boa parte dessa produção artística ela acontece em consonância com a minha participação no grupo Poéticas da Imagem. E aí, né, como eu tenho aqui estudantes da graduação, eu achei importante falar sobre isso, que é quando a gente vai pensar, então, quando a gente termina a graduação, né, durante a graduação, você vai desenvolver seu processo, encontrar uma linha, né, de pesquisa, um caminho que você gosta, e esse processo ele é muito coletivo, né, junto com os colegas, com os professores, orientadores. E quando a gente termina a graduação, a gente acaba ficando um pouco sozinha, né? Assim. Então, eu achei muito importante, né, na minha experiência, participar do grupo de pesquisa, que foi o lugar onde eu pude continuar fazendo diálogos, pesquisar os temas de interesse e fomentando mesmo essa produção. Eu coloquei essa imagem aqui, que ela é anterior, é uma imagem do meu trabalho de fim de curso de graduação. Na verdade, essa é uma foto de uma exposição que eu submeti ele logo que eu terminei, que era uma exposição que teve em Uberlândia, que era a Bienal de Arte do Triângulo. Na graduação, eu já tinha assim, um interesse em trabalhar com a questão da cidade, mas eu estava pensando dessa cidade como tema mesmo, né? Então, até mesmo pela minha chegada a Uberlândia, né? Porque eu sou natural de Carmo do Paranaíba, que é uma cidade do interior de Minas, né? Uma cidade bem pequenininha, e eu me mudo para Uberlândia para fazer graduação. Então, eu tenho assim alguns estranhamentos, né, em relação a esse
novo contexto e eu vou trabalhando um pouco isso, né, nessas representações da cidade. Então, eu fotografo cidades, quer dizer, eu fotografo fragmentos da cidade, né, na verdade eram construções arquitetônicas próximo de onde eu morava, e eu faço a impressão serigráfica dessas imagens em umas bulas de remédio, né, trazendo uma ideia de uma cidade doente, e depois encontro essa solução, né, de montagem da instalação no banheiro. Eu montei a instalação no banheiro do bloco de artes, né, para apresentar o trabalho, e aí montei depois, fiz essa outra montagem que foi nessa exposição. Eu coloco mais para vocês compreenderem assim de onde vem, né, essa ideia da cidade, desse interesse em trabalhar a cidade. No mestrado, o meu interesse ele foi mais partindo da ideia de pensar a cidade não apenas como tema, mas também como um contexto de atuação, né, na perspectiva das ações artísticas em contexto urbano, né, de intervenções. E aí, como nessa época, eu estava atuando como docente, né, numa escola, em 2 escolas, no bairro Morumbi, que é um bairro periférico de Uberlândia. Hoje em dia ele está bem mais integrado assim, à cidade, mas na época ele ficava um pouco afastado assim, por uma área vazia, né, de especulação mesmo. E então esse contexto de atuação profissional ele foi importante para o desenvolvimento do meu trabalho, porque eu ficava, né, nesse trânsito entre a minha casa, a universidade, né, onde eu fazia o mestrado, e esse bairro onde eu trabalhava. Né? E eu decidi que eu ia fazer esse trabalho nesse bairro, mas eu não tinha assim uma ideia do que exatamente eu iria fazer lá, porque me interessava também os trânsitos para conhecer esse bairro, né? Então eu fui fazendo algumas caminhadas, né? Organizando meu tempo para fazer algumas caminhadas a pé, né? Eu fazia o trajeto até o bairro usando o ônibus, né? O transporte coletivo, e aí eu fazia os trajetos a pé no bairro também. E observando o bairro, né? E esses trajetos usando o transporte coletivo, uma coisa que ficou bastante marcante para mim foi como as estruturas, né, desses pontos de ônibus assim, era precária no bairro, né? À medida que ia adentrando o bairro, ele ficando mais precário. Então, muitos não tinham esse abrigo aqui que vocês estão vendo na imagem, né? E numa outra perspectiva, né, a gente via o trajeto até, se eu fosse pegar o ônibus, né, que dava acesso desse bairro ao centro, eu passava então por um corredor, né, que na época ele tinha sido recém-construído, um corredor de ônibus. Hoje até tem outro corredor que também faz o trajeto até esse bairro. E esse corredor, ele inclusive estava concorrendo a um prêmio de arquitetura, e era um motivo de grande orgulho, né, porque tinha todo um cuidado com ele. E aí a gente via, né, que essa pessoa que pegasse esse ônibus do centro até o bairro, ela ia presenciar essa realidade distinta desses lugares de espera, né, desses pontos de ônibus. Então, acho que assim, também por estar andando ali naquele bairro, né, e ser uma pessoa, uma estrangeira, né, uma pessoa que sentia mais vontade, a vontade na escola e nos próprios pontos de ônibus, eu acho que instintivamente eu volto para esses pontos de ônibus como pensando eles como um lugar de ação. E aí então eu fotografo os pontos, eu escolho uma das linhas, né, tinha 2 e uma outra linha expressa que fazia o bairro, eu seleciono uma, né, e eu fotografo todos os pontos, né, desde o centro, né, o terminal central, até o último ponto do bairro. E aí eu monto um jogo de memória, as cartas, né, com essas fotografias, monto um jogo de memória e esse trabalho.
e criei esse trabalho que é o jogo da memória e qual é o ponto. E aí eu tenho um vídeo dele no YouTube, eu não vou mostrar porque ele é um vídeo longo, e senão depois não vai dar tempo de falar dos outros trabalhos. Mas ele é um trabalho que aí ele levou 2 dias para eu realizar cada ação, eu repeti ela depois. Eu ia em cada um desses pontos que foram fotografados, desde o terminal central até o último ponto. Então, com uma mesa, um tecido e o baralho, né, 2 cadeiras, e convidava as pessoas para participar do jogo, né? Ou montava lá e as pessoas iam perguntando o que que era e eu ia explicando, elas iam participar do jogo. Então, pela natureza do trabalho, né, ele levou mais de um dia para completar o trajeto, porque às vezes a pessoa estava jogando, o ônibus chegava, ela tinha que abandonar o jogo, às vezes o ônibus chegava, ela preferia esperar o próximo para terminar o jogo, às vezes ela terminava o jogo e o ônibus ainda não tinha chegado. É, e assim, foi bem legal esse trabalho, porque ele era um trabalho participativo, né? Eu dependia da participação das pessoas e eu pude ouvir o que as pessoas também iam percebendo e conversar com as pessoas sobre esse processo também. E elas iam percebendo mesmo essas diferenças, né, das imagens, reconhecendo os seus espaços no bairro também. E aí um outro trabalho que eu realizei também no mestrado foi o Sardinha em Trânsito, eu fiz em parceria com o artista Marcelo Lousada. A gente, então, como, né, usuárias do transporte coletivo, a gente acaba pegando se inspirando, né, numa operação que é comum no transporte coletivo, né, que é quando a pessoa distribui algum objeto, seja com o objetivo de vender, né, ou de conseguir alguma doação. Só que a gente, no caso, a gente só entrega mesmo o objeto, né? Esse objeto, a gente usa o nome, né, do transporte coletivo, que em Uberlândia é o CIT, né, Sistema Integrado de Transporte, e aí a gente coloca sardinha em trânsito, que também essa ideia da sardinha, né, é uma coisa que a gente ouve muito no transporte coletivo, quando o ônibus está lotado, né? Ah, isso parece uma lata de sardinha. E aí a gente então pega essas latas, compra latas de sardinha mesmo, né? E faz a impressão em serigrafia, usando a cor do ônibus, uma fonte parecida com a que era escrita no ônibus, a mesma cor, e faz essa imagem em cima, em extenso, que seria como se fosse em raio-x, né? Esse trabalho ele tem um aspecto interessante também, que a gente submeteu ele na época a um edital de arte urbana que estava aberto em Uberlândia, e ele foi aprovado pela comissão de seleção, só que a gente não conseguiu a liberação da própria Secretaria de Trânsito e Transporte para realizá-lo, né? Porque eles alegavam que a gente ia atrapalhar o, o andamento do serviço, né? E esse trabalho também do jogo da memória, eu também precisei pedir autorização para desenvolvê-lo, para conseguir fazer ele dentro dos terminais e do terminal central, né? Mas é claro que no dia lá eu não falei que ele tinha um aspecto mais crítico, né? E aí foi bem tranquilo conseguir a autorização. No caso desse, né, era bem evidente a questão, então a gente não conseguiu autorização, mas a gente fez mesmo assim. E a gente entregava, né, nos horários de pico, essas latinhas de sardinha para as pessoas. E o trabalho ele era mesmo assim, né, só entregava, né? A gente ouvia também o comentário das pessoas sobre, às vezes a pessoa queria devolver ou pagar, né? Que é comum, né? A pessoa entrega, depois ela volta para recolher o dinheiro, né? Mas no caso a gente dava mesmo a latinha para a pessoa. E por fim, né, eu desenvolvi esse outro trabalho também, que foi um guia de pontos, né, no trajeto centro-bairro Morumbi, que ele foi inspirado na linguagem dos guias turísticos, só que ao invés de mostrar pontos turísticos, ele mostrava pontos cotidianos, né, nesse trajeto mesmo, para chamar a atenção mesmo para um olhar mais atento para alguns aspectos, e aí então ele tinha
as imagens num lado da folha, né, do outro lado ele tinha um mapa sinalizando onde estava cada ponto, né, que estava sinalizado. É, e tinha também uma parte que se a pessoa quisesse fazer um desenho, escrever, comentar, inserir outro ponto, ela poderia também. E ele foi um trabalho também que eu distribuí, né? Então, e aqui eu vou mostrar agora algumas imagens da exposição que eu fiz na defesa, né? Do meu trabalho de mestrado. Eu fiz essa exposição no MUNA, que é o Museu Universitário de Arte, que ele é vinculado ao curso de artes visuais da UFO. E então uma questão, né, que a gente que é importante e que sempre vem à tona quando a gente desenvolve, né, esses trabalhos no contexto, né, um trabalho que não que acontece naquele momento, né, que é efêmero, né, vai acontecer naquele momento da ação, são os registros, né, as formas que a gente vai é, ter uma possibilidade de mostrar ou não esse trabalho, né, de desdobrar essa experiência para além do momento do acontecimento, né? Então, e aí uma outra questão que surge é como que a gente vai mostrar isso, né, pelas redes sociais, num espaço expositivo. Muitos artistas, né, é, que vão trabalhar nessa linha, às vezes não tem uma resistência com o próprio espaço da instituição, né, o espaço expositivo. É, e aqui eu, né, pensando na forma de mostrar esse trabalho e trazer um pouco mais do espírito desses acontecimentos, né, eu também coloco, né, a mesa com baralho, faço essa plotagem, as fotografias, trago também alguns objetos que eu ainda tinha, né, que são as latinhas de sardinha, os vídeos, algumas desses guias também que as pessoas podiam levar. É, então, assim, terminou, né, minha pesquisa de mestrado, eu continuei trabalhando nessa ideia dos trabalhos em contexto da cidade, dos deslocamentos, e esse outro trabalho, nessa perspectiva também da arte participativa, né, que esses três trabalhos eu dependia da ação das pessoas para que eles acontecessem. E são trabalhos também que eles trazem um aspecto lúdico, né? E aí eu vejo também um pouco assim as influências do trabalho pedagógico também na própria concepção, além do espaço, né, do contexto que eu atuava como docente, né, ser o que motivou desenvolver o trabalho. Eu vejo também que a forma de pensar esse processo também tinha uma influência ali, né? E aqui esse é um outro trabalho, né, que eu desenvolvi, que foi também aprovado no 13º Salão de Itajaí, né, que chama Um Tour pelo Céu de Itajaí. Eu trabalho, então, com as fotografias do céu da cidade de Itajaí, e a partir dessas fotografias do céu, eu faço a impressão dessas fotografias num papel vegetal e construo pipas para ser soltadas no céu, né? Então, né, nesse mesmo lugar, né, na cidade de Itajaí. Então, acaba que essa pipa também funciona como um dispositivo de olhar para o céu e ver essa representação do céu sobreposta ao céu, né, mesmo, porque a operação de soltar a pipa, ela demanda o olhar para o céu, o olhar para cima. Então, e ver essas imagens, né, como essa imagem vai sumindo também à medida que a pipa vai subindo, né? Ela vai ficando pequenininha até sumir, e você não vê mais a imagem do céu, né? Mas a imagem do céu que vai ver é o céu real, né? E não o céu representado pela fotografia. E aí desenvolvi ele também em Uberlândia, né? E na participação de um projeto que também foi de autoria da Andressa Boel, que vai falar para vocês também, vai participar desse projeto, que ela fez, né, uma atividade, né, uma curadoria chamava Curta Vida Curta, que é um trabalho numa praça em Uberlândia, chamada Sair de Chacu.
E eu faço, então, as mesmas operações, né? Vou lá, fotografo o céu da praça, faço as impressões e também levo para as pessoas soltarem as pipas lá. Também desenvolvi esse trabalho em Patos de Minas, uma cidade também mineira. Aqui são alguns registros de algumas exposições que eu participei, que eu mostrei esse trabalho. Esse aqui em Catalão, Goiás. Eu até tinha mais, mas eu coloquei algumas porque não mudou muito a montagem. E aqui uma outra exposição também que eu participei junto com a Amanda, com a Andressa Boel, com a Mara Porto, a Priscila Rampim, é que a gente participou de um edital na Casa da Cultura da América Latina, né, a Galeria Cal, da UNB. E aí a gente chamou essa exposição de modos nada práticos de ver o mundo, modos nada práticos de curar o mundo, né? Essa ideia de curar tinha a ver com cura e curadoria, né? Como nós todas estávamos trabalhando nessa perspectiva assim da arte contextual, né, do trabalho na cidade, a gente ficou pensando, né, em formas de mostrar esses trabalhos e também de trazer outros aspectos para o espaço expositivo, né? A gente então trabalha com desenho, com alguns objetos. E aqui eu coloquei umas fotos do meu trabalho, que eu também trabalho com alguns mapas, né? Alguns registros. E aí depois dessa exposição ela teve um desdobramento em Uberlândia, né? Que a gente chamou de narrativas urbanas, com outros artistas participando agora também, o Bruno Ravazzi, o João Paulo Machado, a Karina Souza, o Kenner Prado. Na ocasião do seminário do nosso grupo de pesquisa, né, as Poéticas da Imagem. Então, a gente desenvolve um desdobramento dessa exposição mesmo. E aí, né, eu continuo trabalhando com essa ideia, né, dos trânsitos poéticos, e aí pensando também os trânsitos cotidianos, né, procurando identificar nesses trânsitos cotidianos, quando a gente vai para o trabalho, para as nossas ações corriqueiras, identificar nessas imagens, né, que parecem banais, algo que chame atenção para uma proposta, para uma ação artística. E uma coisa que me chamava muita atenção nesses trânsitos em Uberlândia é a presença das árvores floridas, né, os ipês, as cibipirunas, as paineiras. E então eu desenvolvo essa proposta, né, Está Caindo Flor, que é um trabalho, né, um trabalho em performance, onde eu me visto de branco, né, me visto de branco, levo um lençol também branco, deito embaixo dessa árvore florida, né, em processo de floração, e fico ali por algumas horas, sentindo essa sensação mesmo do cair das flores, né, dessa contemplação, desse momento, experimentando mesmo esse processo da natureza. Eu vou mostrar algumas imagens e depois eu vou ver meu tempo aqui, como tá. Ok, vou mostrar o vídeo. Isso, fica tranquilo. Tá bom, então tá bom. Então, depois que eu mostrar as imagens, eu vou mostrar o vídeo. Tá. Então, a partir desse trabalho, né, eu vou buscando, pensando também as relações desse corpo com a natureza, né, e esses processos da natureza, esse processo que se a gente pensar numa perspectiva é lenta, né, mas se a gente pensar em outra é passageiro também, se a gente for pensar no tempo do ano de floração de uma árvore, né, o tempo que ela dura, no caso dos ipês, né, varia o ipê branco, por exemplo, a floração dele dura de 1 a 2 dias, né? Outros duram uma semana, 2. Então, essa sensação, buscando essa sensação de experimentar a beleza, né, desse cair das flores, né? E também esse contraponto dessa forma de lidar com o tempo no espaço da cidade, de contra um pouco essa lógica, né, de que a gente
tempo é dinheiro, que a gente tem que estar o tempo todo correndo, que não pode parar, que não tem tempo para o olhar, né? Então, para sentir, para estar na natureza, né, na cidade, para desfrutar dessa presença da natureza na cidade. Então, é também, né, de uma forma poética, sensível e até bastante sutil, reivindica o direito, né, de uso dos espaços públicos, né, de uso da cidade, o direito à cidade. Então, esse aqui, e isso gera um estranhamento também, né, nas pessoas. Esse trabalho aqui, diferente dos outros, né, ele não demanda participação das pessoas, né, mas ele, à medida que ele é inserido na cidade, as pessoas participam e comentam, né, demonstram sua sensação, né, e esses trabalhos que são realizados no contexto da cidade, diferente de um trabalho que é exposto numa galeria, num museu, o espectador, né, ele é um espectador que são, né, as pessoas que estão passando pela cidade, né, são os passantes, são as pessoas que estão usando a cidade também, fazendo esse uso da cidade e depara com aquela ação. Então, a pessoa também não tem clareza que aquilo se trata de um trabalho artístico, né? É, e aí, de acordo com as experiências dela, ela vai também, né, se manifestando com a sensação que ela tem ao ver, né? Às vezes também prefere não falar, né? Mas nesse trabalho aqui, eu ouvi assim, muitas pessoas falarem sobre morte, sobre a impressão de morte, que era uma coisa que eu não tinha pensado antes, né? Mas que, assim, à medida que as pessoas trazem essas questões, elas ficam importantes para mim também e vão fazendo parte do trabalho. E também a questão de gênero, que, embora ela já tivesse presente, né, como está presente em tudo na nossa vida, né, na nossa experiência na cidade, nesse trabalho também ela vai ficando mais evidente, né, quando, por exemplo, vem esses que eu até coloquei, que é a foto desses policiais, né, quando eles vão lá e falam assim para mim que, o que você está fazendo aqui, uma mulher sozinha, né, é muito perigoso. Então, e essas falas vão aparecendo também, não só por parte deles, né? Mas o que está fazendo aqui sozinha? Nossa, você não está com medo, não, né? Então, assim, é, pode acontecer alguma coisa com você, né? Então, a gente, né? Aí eu fui pensar também nas caminhadas pela cidade, né? No receio que às vezes a gente fica também no trânsito pela cidade também, né? E o que é esse corpo feminino sozinho, desfrutando da beleza de uma árvore, né? Dessa parte boa da cidade. Então, isso gera também uma questão. Aqui também tem algumas fotografias de uma das experiências que eu fiz embaixo de uma paineira, e eu inseri o desenho, mas como uma forma de experimentação mesmo, e dá uma outra noção de tempo também, né? E tem essa imagem aqui que eu também fui convidada para fazer numa escola, foi bem legal o diálogo com as crianças. Esse aqui, ele foi em São João del Rei, em Minas Gerais. Na ocasião, a gente estava participando de uma exposição também do grupo de pesquisa, e eu estava justamente mostrando um registro desse trabalho, uma fotografia, e um outro trabalho também impresso. E aí, por coincidência, encontrei lá próximo do espaço da exposição esse IP também florido, e fiz a ação na cidade. Depois eu vou mostrar algumas fotos dessa exposição coletiva. Aqui também, essa aqui eu realizei em Carmo do Paranaíba, que é minha cidade natal. Achei bem legal também poder fazer esse trabalho lá, porque essa praça aqui também tinha um significado afetivo importante para mim, que é a praça da escola, onde fica a escola que eu fiz ensino médio. Achei legal. E esse aqui, né, foi a última que eu realizei. Eu até falo que ele está em processo, porque eu sempre que vejo uma árvore florida, eu fico querendo fazer esse trabalho de novo, né, novamente.
esse trabalho aqui, eu realizei ele no contexto da pandemia, ele é próximo da minha casa, né? Acho que na pandemia a gente acabou frequentando mais os espaços próximos, né? Andando mais a pé mesmo. E eu me lembrei desse IP, e aí eu fui fazer visitas frequentes para ele, né? Para ficar cuidando do dia que seria a floração dele. E E aí uma coisa legal assim que aconteceu, né, foi o diálogo com as pessoas que moravam próximo, né? Foi bem legal o que eu estava lá e aí um vizinho, né, uma pessoa que mora em frente à árvore, foi lá falar comigo e me contou que ele e a esposa dele tinham plantado essa árvore. E que ela estava num sítio e ela tinha justamente mandado mensagem para ele para perguntar como é que estavam as flores, né? Que acho que eles, como ela tem uma floração tão curta, eles ficavam também nessa expectativa de ver essa floração, né? E ela não estava lá no dia, então ela queria saber. E aí ele ficou super empolgado com o trabalho, né? Sentiu-se bem valorizado, disse que foi difícil a árvore crescer porque as pessoas ficavam destruindo, quebrando, até ela ficar grande, né? Então, é, eu senti muito assim nesse lugar uma valorização das pessoas próximas, né? Que gostaram do trabalho, acharam interessante e de alguma forma sentiram, né? Valorizadas também, né? No espaço. Achei bem bacana essas conversas mesmo com essas pessoas que moravam próximas. E aí eu tenho dois artigos publicados sobre esse trabalho, né? Um na revista Estado da Arte, eu coloquei aqui os links também, é, que é uma revista da Universidade Federal de Uberlândia também. Eu falo sobre esse processo e tem um artigo publicado nesse livro Feminismo das Maiorias, que é organizado pela Georgetane Ferreira e pela Gabriela Orsi, e que eu fui convidada a pensar meu processo a partir do feminismo, né? Então eu falo um pouco assim dessa experiência de ser mulher, de ser artista nesse artigo e comento alguns aspectos desse processo, desse trabalho Está Caindo Flor também. Eu coloquei o link aqui da venda do livro, caso alguém se interesse, ele está com 40% de desconto, ele vai ter um lançamento oficial. Marisa, Oi. fala só para mim, tá um pouco escuro aqui a tela, não sei se está todo mundo conseguindo ver o link. O da revista Estado da Arte eu já coloquei aqui no chat, mas só me fala que eu pego no Google e ponho o link aqui do livro. Feminismo das Maiorias e a editora é Usina. Tá, obrigada. Bom, então eu vou mostrar o vídeo e depois eu mostro as outras coisas. Deixa eu só. Ele não tem som, viu, gente? É sem som mesmo. Tá dando certinho aí? Deu, né? Estão vendo?
aqui. É, vou voltar aqui para a apresentação. Marisa, só Oi, aproveitando que a gente está nesse trabalho, porque tem um pedido da Júlia, falou Anne, se esse vídeo está em algum lugar que a gente possa acessar. E o tá William sim. o William está perguntando o que mais você escuta das pessoas, o que elas te perguntam durante esse trabalho. E é só rápido, assim, que eu acho, né, que a gente está falando do som do trabalho, e aí como a ausência do som causa um certo estranhamento, mas a gente acaba mergulhando nessas flores mais ainda, né, pelo silêncio e vendo a ação, né? Então, vou começar pela última, né, sobre o silêncio, né, foi uma opção mesmo de edição, né, porque eu tinha alguns sons registrados, né, mas assim, às vezes o som era, que consegui captar, ele estava muito ruidoso, assim, e quando eu coloquei na edição, às vezes ficava, sei lá, assim, parece que ele tomou, até acho que pela própria captação, assim, que foi mais amadora mesmo, né? Sem um filtro, então ele acaba ficando um ruído, né? Aquele som do vento ou do trânsito. E às vezes, quando colocava assim na imagem, por ser uma edição, né? Que já pega só alguns fragmentos de cada experiência, que tem, né, uma duração muito maior, porque em cada árvore eu fiquei em média de 3 a 4 horas ou até mais. Então, tive que fazer uma seleção, né? E às vezes algumas falas também. Eu ouvi muita coisa, assim. É, desde assim da pessoa pensar que é um ensaio fotográfico, teve uma moça que falou assim para mim: "Uau, que ideia espetacular! Eu quero fazer o mesmo. Eu vou fazer um também igual, né?" É, desde a pessoa assim, essa ideia de morte, ela foi muito marcante, mais em alguma experiência do que em outra. Acho que a segunda vez que eu realizei, ela ficou muito marcante. Essa ideia do imaginário, assim, da mulher fantasmagórica de branco, né? A mulher do algodão doce, a mulher de branco que aparece para assombrar os homens. É, isso também apareceu. É, é, ideia de noiva, né? Uma noiva abandonada, uma morte encenada, né? Então, assim, né? Porque, nossa, tá morta, mas não parece uma morte encenada, né? Também, né? Que seria, né? Então, assim, apareceram vários comentários, né? Outros é, que também falam, nossa, que legal que você fez isso, né? Eu nunca tinha pensado, mas eu vejo essas árvores aqui, eu nunca tinha pensado, a gente podia ficar mais tempo aqui, né? Fazer o mesmo. Então, eu vi muita coisa, né? E, assim, eu até fiquei pensando no caso daquela experiência do IP branco, né? Quando o homem foi lá falar comigo, né? E falar que a esposa dele perguntou, o IP, né? Floriu. Eu pensei, nossa, eles vão ficar chateados, né? Porque o IP só vai ficar florido um dia, né? Que eu cheguei lá, ele estava cheio de flores, aí ele já não tinha quase nada mais. Aí eu vou ficar aqui o tempo todo, né? Fazendo nessa experiência aqui no tempo todo de floração do IP deles, né? Que eles plantaram. Mas não, eles ficaram bem. Na verdade, ele achou assim que valorizou, né? Acho que ele ficou achando bom mesmo, assim, né? Ter alguém que queria ir lá fazer essa experiência nessa árvore que ele tinha plantado. Acho que ele sentiu que valorizou mesmo, a ação dele, né? De plantar essa árvore, de cultivar e cuidar com as dificuldades nessa árvore, né? Uma vida de uma árvore também é resistência na cidade, né? Porque além das iniciativas do próprio poder público de corte, de poda drástica, e às vezes acontece até com a floração mesmo, né? Eles vão lá e fazem uma poda drástica. É, ainda tem várias, né? Como ele comentou, que muita gente ficava destruindo, né? Ela era uma mudinha pequena, muita gente ia lá, ele tinha que cercar, vigiar, e as pessoas insistiam
em ficar destruindo a árvore, né. Então acho que eu ouvi muita coisa, assim. Nesse artigo, nos 2 artigos eu comento um pouco sobre isso, assim, que é mesmo uma parte importante desse processo, esse retorno das pessoas também. Ficou alguma questão que eu não respondi? Não, Marisa, tudo certo, obrigada. Ah, o link, a Júlia, Ah, tá no meu canal no YouTube, tá na apresentação. deixa eu achar. O seu canal de YouTube é Marisa Barbosa? Isso, acho que sim. Tá, eu vou Mas procurar. tá na apresentação também. Tá bom. Ah, é verdade, tá bom. Eu vou. Obrigada, Ok. Então, voltando aqui, eu vou mostrar também algumas imagens de exposições que eu mostrei esse trabalho, né? Essa aqui é uma exposição também do grupo de pesquisa, né? É, Acessos à Natureza. É, Essa exposição, também com a presença da Priscila, né? Que estava também desenvolvendo um projeto da Lei de Incentivo à Cultura, né, Priscila? E aí, né, o grupo de pesquisa ele fez visitas, né, a reservas ecológicas em Uberlândia e também uma coleção de palmeiras de um professor da universidade no campus Glória, né? E aí a gente então traz para essa exposição alguns registros. Na época eu não pude participar dessas visitas porque eu tive um problema de saúde, mas como tinha essa ideia dos acessos à natureza, eu participei com os registros desse trabalho também, né? Essa é uma galeria que fica é um espaço, né, que fica dentro de um parque, né, o Parque Siqueirole, na cidade de Uberlândia. E esse aqui é aquela exposição que eu também mencionei, que era um desdobramento dessa exposição Acessos à Natureza, que a gente fez ela em vários lugares, né? E essa aqui foi em São João del Rei, aqui também com a presença a outra também essa, né, com a presença da Beatriz Rauscher, né, professora doutora, Nicoleta também, e, e a outra também tinha a presença do professor Gastão Frota. Aqui eu coloco, essa aqui anterior eu faço a impressão num adesivo, né, e colo na parede. Essa aqui eu fiz num tecido mesmo e também fiz esse material impresso que tinha alguns registros fotográficos e algumas escritas também do meu diário de processo, onde eu vou fazendo algumas anotações também sobre os trabalhos, né, as impressões sobre o trabalho, planejamento, depois que acontece também. E aí, pensando, né, nessa relação da natureza na cidade, né, a presença da natureza na cidade, eu faço um outro trabalho que é um desdobramento, mas numa perspectiva diferente, que é esse Está Exalando Cinza. Eu parto das mesmas operações do Está Caindo Flor, só que ao invés de ficar num espaço com a árvore florida, eu vou para um terreno pós-queimada, né? Esse trabalho eu fiz o primeiro em 2019, que eu acho que foi um ano que foi bem marcante, as queimadas no Brasil, né? E Uberlândia é uma cidade cerrado, né? Que fica um bom tempo assim sem chuva, assim, né, alguns meses e fica bem seco, né? Então quando vai chegando agosto, setembro, a gente já está assim implorando por chuva, né? E aí começa a aumentar essas queimadas também dentro da cidade, fora da cidade, né? E, e aí então eu faço o trabalho num terreno dentro da cidade, né? Um terreno baldio. É, e aí, só que não, eu insiro outras operações também, que é um pouco o caminhar por esse espaço, né? Até porque eu fico um tempo também deitada embaixo das árvores. Só que é extremamente difícil ficar muito tempo, porque diferente, né, da contemplação das flores,
Aqui é muita secura, cinza, né, um cheiro bem forte, característico das árvores do cerrado queimadas, né, cinza. E aqui estava um dia, assim, um dia o céu estava mesmo cinza, assim, né, estava aquele dia nublado, mas não chovia, e estava bem esse aspecto, assim, mesmo bem, eh, que a sensação de sentir, assim, o ar abafado, né, denso. E aí eu também faço eu coloco, né, insiro uma outra operação que é recolher as cinzas, né, desse lugar, como quem coloca mesmo uma cinza, né, numa urna de cremação, né, um resto, esse resto mortal do que foi, né, do que foi destruído por essa queimada. E essa é uma parte que eu fiquei deitada. Eu tenho um vídeo dessa primeira experiência, mas eu vou mostrar o vídeo da segunda que eu realizei, que ela está mais recente. Mas esse vídeo também da primeira experiência, ele também está no canal e está com o link na apresentação. É, essa segunda experiência, eu realizei ela também na minha cidade natal, Carmo do Paranaíba. Esse aqui é um trabalho também que ele extrapola as bordas do ambiente urbano, né? E ele vai para uma área rural. A ideia de fazer esse trabalho ele surge a partir de conversas no grupo de WhatsApp da família, que era o grupo da família da minha mãe, né, do meu avô, um grupo maior da família toda. E aí eu vi que minha irmã tinha postado essas fotos de queimada, é, próximo do lugar onde a gente morou, né? Porque eu vivi minha infância na zona rural, né? Morei até os 14 anos na roça, próximo desse lugar aqui, que na verdade esse lugar aqui ele é mais próximo do lugar onde a minha mãe viveu a infância dela, né? E aí eu fiquei interessada, né? Eu vi essas imagens, né? Além de lamentar o que estava ocorrendo nessas queimadas, eu fiquei assim com esse desejo de ir lá fazer esse trabalho, né? E aí eu fui então para fazer o trabalho lá nesse contexto. Tem que vou depois mostrar os vídeos. E no dia, né, que estava fazendo esse trabalho, é, a minha mãe contou um pouco sobre a história desse lugar, porque aí no dia eu fiquei tentando encontrar alguém para fazer os registros para mim e eu não consegui nenhum profissional. Aí acabou que foi a pessoa que tinha feito essas imagens de drone, era um filho de uma mulher que estava morando lá próximo, que minha mãe e minha irmã conheciam. E ele me cedeu as imagens e fez algumas imagens também no dia lá da casa dele, né? E aí eu fui como eu não consegui ninguém assim para fazer os registros, eu fui aí a gente pega a família, né, para fazer registro. Acaba que já era assim, né? Mas como eu assim deu para dar uma planejada, eu fiquei tentando encontrar alguém, mas eu não consegui lá não. E aí é, foram comigo a minha sobrinha, né, a minha irmã e a minha mãe. Aí a minha mãe ficou desenvolvendo um trabalho assim de guia afetivo mesmo, né, contando um pouco a história do lugar. E ela contou uma história que eu achei bem interessante desse lugar, que ela disse que ele tinha, né, o nome, né, um nome popular de Matinho das Cobras, porque quando apareciam cobras nas fazendas, né, tinha lá nesse lugar um benzedor altivo. Eu conheci ele. Inclusive, ele foi uma figura que me aterrorizou um pouco na infância, porque ele andava com umas cobras no pescoço, queria convencer a gente a colocar a mão, né? Então, ficava um pouco de receio de vê-lo sempre. Mas ele era conhecido por ser um benzedor, que benzia, né, as fazendas para que as cobras saíssem das fazendas. E aí as pessoas acreditavam, né, que quando elas saíam da fazenda, elas iriam se refugiar nesse lugar, né, nesse matinho das cobras, né, o que também é,
traz um aspecto até mais dramático, né? Porque se tinha essa ideia, é porque provavelmente esse lugar deveria ter muita cobra, né? E com a queimada a gente fica pensando também na vida dessas cobras, né? E de outros animais que pudessem estar vivendo ali também. Eu vou mostrar o vídeo desse. Só um instante aqui que eu estou compartilhando. Ele também não tem som, viu, gente?
Oi. Ok, beleza. Tá terminando o vídeo e eu já encerro. Bom, é, foi extremamente difícil fazer esse trabalho, porque estava um dia assim com muito sol. A queimada era bem recente, não sei se dá para ver o vídeo, porque a imagem acaba ficando bem sutil, mas inclusive tinha assim uma dos fragmentos de árvore, né, que estava caído, tinha um que estava inclusive é, saindo uma fumaça, assim, né, a chama se refazendo naquele momento, né. Então foi bem difícil, assim mesmo, até eu senti, teve um momento eu senti que eu ia até passar mal, assim, porque estava bem quente, essa sensação toda, até mesmo. E aí esse trabalho, como ele foi feito, né, fora do contexto da cidade, e o outro também, ele foi na cidade, mas no terreno que eu entrava, né, e ficava um pouco distante das pessoas, eu não tive, assim, muito, essa parte, assim, das pessoas falarem sobre, né, dos comentários das pessoas, né. Aquele na cidade, quando eu estava chegando, ainda ouvi umas pessoas do carro comentando: "Nossa, o que é isso nessa mulher de branco aí?". Mas nesse outro aqui, foram mais as pessoas que participaram do registro, né, e que de alguma forma, estavam ali, né, como eu passei na casa desse moço que fez as imagens de drone para conversar um pouco sobre o processo, e lá eu encontrei pessoas também que eu conhecia, um primo meu, então assim, mas foram essas pessoas. Mas aí minha sobrinha, né, que é a Laila Camila, ela já tinha feito os registros dos trabalhos Está Caindo Flor também, né, quando eu realizei ele em Carmo do Paranaíba, e ela também falou um pouco sobre isso. Ela falou: "Nossa, tomara que o próximo trabalho que você queira fazer seja aquele da flor, né, e não esse de novo", porque foi difícil, assim, ainda elas ficaram um tempo, assim, né, na sombra, mas foi bem exaustivo mesmo. Eh, eu já estou encerrando aqui, né, mas vou mostrar também aqui umas imagens que ficou, assim, bem fora do contexto, mas é porque eu queria mostrar as ações juntas, né, que também tinha a ver com esse projeto, né, dos acessos à natureza, né, dessa visita à coleção de palmeiras, que depois eu tive a oportunidade de ir lá, né, conhecer. E aí essa é uma exposição que a gente fez também em Sófia, na Bulgária, e que eu apresentei alguns desenhos também das palmeiras, né, que tem essa relação da natureza também, com a natureza. E aí depois também nessas que a gente tinha feito, né, dos acessos à natureza, a gente fez uma em Florianópolis, e eu também faço umas impressões botânicas das folhas das palmeiras, junto com o desenho, né, num papel japonês e também na seda, e também em Arapiraca, né, em Alagoas. E aqui também eu mostro um pouco desses registros dessa ação. Está exalando cinza, aqui em algumas fotos também. É,
E aí agora eu vou encerrar, né, a apresentação mostrando o meu trabalho que está em andamento, né, que é no doutorado também. Esses trabalhos também, né, o Está Caindo Flor e o Está Exalando Cinza, eles também são parte do meu objeto de pesquisa no doutorado. O Está Caindo Flor mais como um antecedente, né, e o Está Exalando Cinza, que eu vou discutir mais, e esse processo que vai se desdobrando com essa saída também da cidade e essa imersão na natureza mesmo. E aí eu vou mostrar aqui umas experiências, eu ainda não consegui editar os vídeos, são fotografias que eu realizei numa residência artística, é, que tinha o nome, né, de Imersão Primavera, que é no Parque do Itatiaia, na Serra da Mantiqueira, próximo ali, né, de Resende. Então, que eu vou desdobrando essas experiências, né, partindo dessas experiências performáticas para pensar experimentações também que nesse espaço da natureza, buscando pensar a natureza, assim, buscando um entendimento, né, de que o corpo ele não é apartado da natureza, né, ele também é parte da natureza. Então, eu estou um pouco nessa busca mesmo dessa percepção, que na verdade é essa ideia, né, que a gente tem na cidade, de que o corpo é uma coisa, a gente é uma coisa, a natureza é outra. E também é uma ideia, né, que acaba que o contexto, né, do capitalismo e do próprio colonialismo nos leva a esse entendimento, né, porque os povos originários acreditavam que era uma coisa só, né, que a natureza, o espírito, o corpo, é tudo junto, né. Então eu também estou procurando pensar essa natureza a partir desse entendimento, né, e também essa ação corpo-árvore, eu busco as referências a partir do conceito de topofilia do Yu Tuan, né, que é uma ideia, né, dos afetos que a gente desenvolve com o lugar, e também no texto do Emmanuel Cote, A Virada Vegetal, que ele também propõe uma discussão bem interessante para a gente tentar entender a natureza das plantas. E aí, então, eu vou fazer essas experimentações do corpo árvore, né, nesse espaço da floresta. Essas imagens eu mesma faço o registro, né, usando tripé. Em alguns momentos da residência artística, né, foi uma residência artística composta por um grupo de mulheres. Em alguns momentos eu tenho a colaboração das outras artistas que estavam participando, né, mas em alguns momentos eu achei importante fazer esses registros com tripé para eu também ter essa sensação de ficar sozinha, né? De uma imersão maior, né? De ficar sozinha nesse espaço da floresta, né? E sentindo um pouco estrangeira ali, né? Com dificuldade, com um pouco de medo, de receio, né? Então esse andar também, esse andar pela floresta que também traz outros tipos de receio, né, do que o andar pela cidade, que também acaba sendo uma experiência de receio também, né, mas por uma outra lógica, assim, né, os receios são outros. Então, eu achei importante, mesmo que os registros não tenham ficado com grande qualidade, né, porque eles têm um ponto de vista e às vezes eu vou tentando mudar, mas ficar ali também sozinha, sentindo esse espaço, sem outra presença, eu achei bem importante também para o objetivo que eu queria mesmo, né, desse contato, né. Esses aqui eu chamei de corpo árvore, e depois teve uma outra série que eu também pensei que é o corpo água, né, pensando mesmo na característica do contexto da Serra da Mantiqueira, né, onde a presença da água é bastante marcante, inclusive o próprio nome, né, da serra tem, né, esse significado da montanha que chora, que goteja. Então, pensando nessa água, né, a água dos rios, a água da chuva, a água da neblina, das nascentes no meio das trilhas, da vegetação. Então, eu vou desenvolvendo esse trabalho também. Aqui, no caso, eu fiz a Patrícia Stage, que era a artista que estava também responsável
pela residência, ela fez esse registro na cachoeira, né? Bem interessante também, né, esse contato com essa água gelada da Serra da Mantiqueira, né, provoca muitas sensações corpóreas bem interessantes. A água da chuva, né, esse trabalho aqui eu até me lembrei um pouco do das flores também, porque eu fiquei um tempo, assim, também de algumas horas, né, a tarde toda, assim, estava um clima, assim, chuvoso. Aí nesse dia começou uma chuva, mas era uma chuva fina, e aí eu fui ficando, né, até sentindo essa chuva, né, essa água da chuva até o escurecer. Esse registro são da Cecília, que era outra artista que estava também participando. E aí uma outra que eu tive a ideia lá no contexto mesmo, que eu não tinha pensado, porque essas outras estavam previamente planejadas, com as pesquisas que eu já tinha feito, foi o corpo pedra, porque também a presença das pedras foram bem marcantes para mim. As pedras da cachoeira, as pedras nas trilhas, né, no caminho, a pedra que às vezes tem aquela sensação de geladinho que a gente anda, né, sobre elas, e às vezes aquela pedra mais pontuda que dificulta a caminhada a pé, né, que quando eu estava fazendo os trabalhos, as experiências performáticas, e tinha essa pedra que era bem imponente, que ela ficava no caminho, próximo da trilha que a gente, da casa que a gente estava, né? E um ateliê. Então a gente ia muito nesse, fazia muito esse trajeto, e essa pedra estava bem imponente, assim, e pensei em fazer também um trabalho nela, pensando mesmo nesse contexto. Eu ainda não consegui editar os vídeos, mas é, é um trabalho que ainda está em processo. Eu ainda estou pensando várias coisas sobre ele. E assim, era o que eu pensei, né, em mostrar para vocês aqui hoje. Acho que é isso. E agora eu vou, né, a gente conversa um pouco sobre esse processo. O William tem aqui no chat. William, você quer fazer a pergunta? Ligar o áudio e o. Obrigada. Seu som está desligado, William. Alô? Aí, ouvimos. Aqui é o Williams, acadêmico de música do curso de música da Uni. A pergunta que eu fiz no chat é se o vestido branco que a professora usa é uma constante aí, ele é como se fosse uma assinatura da artista ou é uma personagem? Ah, bem legal essa sua pergunta, né? Eu acho que essa é uma questão importante, né, mesmo do processo. Quando eu pensei no vestido branco, que eu pensei lá no Está Caindo Flor, né? Eu pensava nesse vestido, em um lençol também, e aí depois nos últimos agora estava só o vestido, né? Eu pensei nele assim como alguém que escolhe um papel branco para desenhar. Foi um pouco intuitivo, assim. Só que nada é neutro, né? E o vestido branco, muito menos, né? Então, ele traz uma série de questões para o trabalho também, né? E aí eu fui assumindo e mantive ele. Aí eu tenho vários, né, vestidos brancos,
para ter vários para usar na residência, e foi super importante ter vários, né? Porque lá era muito úmido, eu saí, eles ficavam todos tudo cheio de barro, né? E aí, assim, era importante ter vários, né? Então, eu acho que tem a ver, assim, não é um personagem, né? Porque a performer sou eu mesma, né? Não é um personagem, mas eu acho que é algo que eu estou identificando na poética como parte desse corpo, né? Porque eu teria que fazer uma escolha de uma roupa para usar nessas performances, né? Eu já pensei muito sobre isso, inclusive até, né, sobre a questão do porquê usar a roupa, né? Também da questão do corpo, do próprio corpo nu. Só que, assim, aí no contexto da cidade, eu fico, são questões que também levaria o trabalho para uma outra significação e um outro entendimento e um outro debate também. Então, eu acho que ele partiu de uma ideia intuitiva, ganhou significações, coisas que inclusive eu não tinha pensado, mas que eu fui assumindo também e vem permanecendo, né? Nessas últimas experimentações na floresta, né, eu até pensei elas mais como exercícios mesmo, né, eu chamo de experimentações performáticas, né, que eu estava entrando num estado de performance, eu não usei o lençol. Aí eu estou também pensando nessa questão do lençol, se ele vai permanecer, se não, se eu vou tirá-lo de vez, né, das próximas. Eu só queria agradecer a Marisa, tá? O trabalho dela é incrível. Eu adorei as fotos, tá? Muito lindo. E você também traz além das fotos, também trabalha, né? Tem seus projetos. Muito bacana, eu gostei muito. Obrigada pelo seu comentário, Keliane. Eu acho muito importante esses momentos de compartilhar mesmo o trabalho, né, para ouvir também as impressões de vocês. Muito bacana. Obrigada. Oi, oi para todos, boa noite para todos e todas. Oi, Boel. Oi. Parabéns, Marisa, pela apresentação e pelos trabalhos. Muito bom rever seus trabalhos também. Eu ultimamente trabalho com pesquisa na Unicamp, sou aluna da pós-graduação, mas tive um passado longo de trabalho com a Marisa e a Priscila, participamos ainda do mesmo grupo de estudos, então, assim, existe uma familiaridade entre os nossos processos, assim. Então, Marisa, fico curiosa sobre como, né, como vai se dando esses processos, como eles vão se desenvolvendo, assim, e aí eu fiquei pensando, assim, fiquei querendo saber de você, como você sempre está trazendo esses trabalhos que lidam bastante com a performance ou com uma performatividade num contexto, né? E nesse contexto da natureza. E aí eu queria saber, queria que você falasse um pouco assim sobre como você vê a performance e a performatividade assim, né, no seu trabalho, qual a importância disso? E uma outra pergunta também mais na linha de. Você disse que ainda está em processo, mas eu gostaria de saber se você tem planos ou planejamentos, caso isso te interesse, de levar o trabalho para um espaço institucional da arte também. E se você pretende fazer isso, levar para um espaço institucional, tipo um museu, uma galeria, de que maneira você pretenderia transformar, porque vai ter uma transformação de linguagem, né? É um trabalho que está super ligado a esse contexto de natureza, passa, né, tudo isso para a gente, assim, da maneira como você conta sobre o trabalho, fala das suas impressões sensoriais, né, sobre tudo isso da natureza.
E aí eu queria saber se você pretende, se isso é importante para o trabalho, e se você, como você tá pensando em formalizar isso, caso seja importante. Ai, ótimo. Eu até vi mesmo a pergunta delas aparecendo aqui na tela. Eu pensei, eu vou responder a Andressa, vai responder a outra, a próxima, porque realmente toca na mesma questão, né? Eu acho que a questão da ideia e da performatividade tem a ver com o próprio método de trabalho. Assim, não foi algo que eu pensei a priori, e tem a ver com o processo dos trânsitos poéticos, né, que eu tenho pensado esses trânsitos pela cidade, né, os trânsitos cotidianos, como que essa cidade me afeta, é, como eu vejo alguma coisa que me leva a chamar a atenção para pensar uma ação artística, né, naquele contexto específico. Então, é isso, assim, né, eu pensei esse trabalho é, do IP, eu já tinha lido um pouco, assim, muito tempo atrás, né, sobre a presença das árvores floridas, pesquisando sobre a cidade de Uberlândia, e visto mesmo, né, essa presença das árvores floridas, elas me afetavam já tinha um tempo, assim, né, e eu acho que afeta muita gente. Nesse período, por exemplo, a gente tem em Uberlândia, as paineiras estão floridas, né? E que presença imponente, né, gente? Essas paineiras rosas na cidade. E aí eu vejo várias pessoas postando fotos, né, nas redes sociais. Eu acho que chama a atenção de muita gente. Então, eu acho que partiu desse olhar para a cidade, para esses trânsitos cotidianos, a ideia e um desejo mesmo sensorial de experimentar aquela sensação daquele cair de flores no corpo, né? De sentir essas flores caindo, né? De participar dessa experiência da árvore, da natureza. E aí a performance não foi algo que eu pensei antes, assim, se me perguntasse um tempo atrás, Marisa, você vai fazer performance? Desculpa, esse fone meu aqui tá muito ruim, toda hora está caindo. É, eu diria que não, porque assim, meu trabalho não tinha a ver assim com a performance, mas eu acho que é mesmo uma característica da arte contextual, né? Da ideia que vai surgindo no contexto e você vai pensar o que eu vou fazer, né? Não vou se antes, né, era gravura que eu tinha assim uma grande afinidade técnica, né? O desenho. Agora, então, o que vai funcionar vai ser a performance, para o que eu pensei, né? Então, acho que a performance ela vem e as ações, né? O performativo vem nesse lugar, né? Agora, em relação às exposições, eu acho que é, eu penso que não é uma obrigação assim a gente mostrar o trabalho que é feito em contexto num espaço expositivo, mas ainda me parece importante pensar formas também de desdobrar essa experiência, né, que aconteceu ali naquele momento e, e as instituições elas né, para mim elas ainda têm uma grande importância, assim, muitos artistas, né, que trabalham com performance estão justamente discutindo isso e não querem mesmo, né, transformar num produto material aquilo que é a experiência, né? E aí ela vai se desdobrar de outra forma mesmo, porque o que ocorreu ali e não vai mais acontecer, né? Mas eu sempre fico pensando assim, porque me interessa também mostrar o trabalho nesses espaços, né? É, expositivos, e realmente é um desafio muito grande, né? Para trazer um pouco desse espírito, dessa experiência
para esse espaço, para que ele não seja simplesmente um mero registro também, que poderia estar nas redes sociais, poderia estar em qualquer outro meio, né? Às vezes até com um alcance maior. Mas então eu fico pensando assim que é mesmo um desafio, assim, eu não tenho ainda resolvido, né? Até esse do Está Exalando Cinza, eu já pensei em umas ideias, assim, que eu pensava, vou mostrar isso no espaço, esse registro no espaço positivo, vou fazer isso, vou fazer dessa forma, né? Que é tentar trazer alguma coisa, assim, que não seja só a imagem fotográfica de vídeo, mas também algo que vai ajudar a anotação, né? Algo que vai ajudar a trazer um pouco o espírito do que foi essa experiência também, né? Por mais difícil que isso seja, né? E é até impossível, na verdade, né? Que a experiência aconteceu naquele momento. Mas me interessa sim. Entendi. Obrigada, Marisa. Ah, não, não, é só isso mesmo, mas assim, a Marisa, com a resposta da Marisa, eu fiquei pensando, né, como a arte contemporânea traz para essas outras sensorialidades que vão muito além do visual, né? Marisa falou, eu cheguei naquele contexto e fiquei com vontade de sentir as flores caindo no corpo. Dá essa vontade mesmo, né? Dá essa vontade de ter esse tempo, né? De fazer isso, né? E só a arte permite, né? Essa sensorialidade. E sorte dos artistas, né, que se colocam nessa situação, né, e têm essa experiência. Não, Então, sou professora. professora, Boa noite, pessoal. É, eu sou aqui do IFG, sou professora de artes visuais no campus Anápolis, em Goiás. Então, desde o começo aí, na hora que apareceram os IPs, né, me identifico muito, porque é muito bonito, né, na secura do Cerradão aqui, do Centro-Oeste, quando começa a florir, né, os IPs, bem no auge da seca, horrível, né, a sensação, mas tem esse respiro, né, que é ver os IPs amarelos, então muito bonito ver seu trabalho. Aí eu queria te perguntar, Marisa, como professora, né, como é que você transpõe, né, essa experiência e o trabalho como artista para a sua relação com os alunos, né? Por mais que seja no Fundamental 1, eu acho que é uma experiência fantástica, né? Ser aluno seu, ser aluno de um artista contemporânea, performer, ou seja, né, ter o contato primeiro ali, né, com a arte contemporânea lá no ensino fundamental. Que bom seria, né, se todos os nossos alunos chegassem no ensino médio e tal com essa experiência, né, de poder falar de arte de verdade, né, com uma professora artista. Enfim, né, queria ouvir um pouco desse lado também, professora, além da artista. E a outra coisa que eu reparei na sua fala é que nesses diversos contextos, nas diversas situações, né, que você experimentou, é até engraçado, né, a gente ficar pensando assim nos diversos ambientes, né, que vai mostrando. Você fala da sensação de ser uma estrangeira naquele lugar. E aí eu fiquei pensando muito nessa relação da gente que se muda para estudar, esse deslocamento, você ser sempre um estrangeiro, chegar numa faculdade de arte, às vezes, né, e enfim, processos tão diferenciados, né, e você ser um estrangeiro naquele espaço, você chegar num espaço de uma galeria com um projeto que é de contexto e ser um estrangeiro naquele espaço, né, trazer uma performance, um recorte de uma performance a ser uma obra em exposição, enfim, e aí você era uma estrangeira na secura, na cinza, nas flores, na pedra, na umidade, enfim, aonde então você não é estrangeira, né? Eu acho que me ficou essa pergunta, assim, né? Se nessa exploração você já encontrou seu lugar? Bom, obrigada pelas suas considerações, comentários e pelas perguntas ótimas que você fez, né? Em relação ao trabalho docente, eu acho assim que a minha pesquisa de mestrado ela mudou
a minha perspectiva de trabalho docente, assim. Eu acho que a carreira docente, né, o início da profissão docente, ela é muito difícil, assim, eu não, pelo menos para mim foi, assim, era muito desafiadora, né? É, eu sempre tive, né, um esforço muito grande de promover, assim, experiências em processo criativo com os meus alunos, mas eu tinha dificuldades, né? Porque eu acho que a gente tem dificuldade eh, no próprio vocabulário, às vezes, para dialogar com o estudante que às vezes não tem acesso à arte. E quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula no, numa escola estadual, quando que infelizmente em Minas Gerais trabalha com o mínimo da lei, né? Com a interpretação de que basta ter um ano de ensino de arte eh, nas escolas estaduais, né, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio, né, nas escolas da prefeitura de Uberlândia tem todos os anos, e na escola que eu atuo também, na ESEBA, né, que é um colégio de aplicação da UF, também. Então era muito difícil para mim, assim. Então, às vezes, aí naquela dificuldade, né, mas eu sempre estava nesse esforço. E olhando para trás, eu até acho que tive experiências bem exitosas, assim, né? Considerando o fato de eu estar iniciando naquele momento, né? E eu acho que a minha pesquisa de mestrado ela mudou completamente a minha perspectiva também como docente. Por quê? Porque à medida que eu também acho que a experiência, como eu já falei, né, como docente, ela interfere, ela influencia a própria concepção desses trabalhos de arte participativa que eu desenvolvi, que eram mais lúdicos, né? Então, acaba que tem uma relação com o trabalho pedagógico também, né? Mas eu pensei o seguinte, olha, eu fiquei com uma questão, com uma coisa assim, pensando, uma reflexão, né? Eu pensei, olha, eu estou aqui na cidade, no contexto, essas pessoas nem estão sabendo que isso é arte, né? Algumas ficaram sabendo no processo, outras não, participaram da experiência e participaram, né? Elas foram lá e participaram. Eu tô só se as pessoas que são os passantes da cidade, que estão ali na correria, elas estão com a disponibilidade de participaram de um trabalho artístico, como é que isso se dá também no ensino de arte na sala de aula? Tem que dar certo também, tem que funcionar, né? Então, eu também comecei a olhar de uma forma diferente, assim, é, com um esforço maior, como você falou, de trazer esse aspecto do meu processo e compartilhar também com estudantes, né? Então, às vezes, eu desenvolvo coisas parecidas, né, com estudantes, né, como o trabalho das pipas, eu também desenvolvi um trabalho com estudantes, esses das árvores também, às vezes tem uma árvore florida lá no espaço da escola, eu já levo as crianças para ir lá, para experimentar também. Então, vou fazendo esse esforço, eu acho que isso uma coisa vai fomentando a outra, né, e dando essas condições para que o trabalho aconteça, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas em relação a se sentir estrangeira, né? A gente às vezes se sente estrangeira até no lugar que era o nosso lugar, né, de afeto, como eu volto, né, para minha cidade para desenvolver esses trabalhos. E eu acho que são oportunidades que eu achei muito legais, né, porque eu acho que a gente fica mesmo com esse desejo de voltar para a cidade da gente, fazer alguma coisa lá. E, e, e aí, nesses deslocamentos, né? Uma hora eu me mudo para Uberlândia para fazer graduação, fico morando lá, outra hora eu estou aqui em Campinas, né? Fazendo doutorado aqui também. E aí, me sentindo estrangeira aqui nessa cidade também, né? Vou para a floresta também, me sinto um pouco, né? Nessa ideia, né? Mas eu penso assim que eu tenho lugares, né, de afeto e que eu me sinto em casa. Eu acho que a minha cidade, né, cidade natal é sempre um lugar que eu vou me sentir acolhida. Uberlândia também, agora que eu já tenho um bom tempo, né, tem mais tempo que eu moro em Uberlândia do que eu morei em Carmo do Paranaíba. E eu tenho gostado muito dessa ideia dos deslocamentos, né? Eu até esses dias fiz uma viagem com o pessoal do curso de História da Universidade Federal de Uberlândia, com o objetivo mesmo de pensar essas pesquisas
na cidade, né? E e compartilhar um pouco também dessas minhas experiências com os estudantes, né? E eu achei interessante que uma das pessoas que foram comigo me perguntou assim, no final da viagem: e aí, Marisa, o que você viu? O que, que te inspirou para os seus trabalhos artísticos, né? Aí eu falei para ela, o deslocamento, né? Esse deslocamento, esses trânsitos, eles acabam que também vão ficando muito importantes para mim, assim, ainda que às vezes não vai ser nele que eu vou ter uma ideia, eu acho que eles vão também tirando a gente desse lugar fixo, né? E também levando para esse lugar de estrangeiro, de visitante, e que a gente tenta também se inserir ali, né? E ter uma outra experiência. Eu acho que o Williams, de novo, quer fazer uma pergunta, mais uma, e aí finalizamos. Olá, professora Marisa, de novo aqui o Williams. É, a gente percebe que além da contemplação, o seu trabalho deve ter de fundo uma crítica, né? Básica, principalmente ali do Exalando Cinzas, correto? Ou é só uma hipótese minha? Se você está correto. Até mesmo o Está Caindo Flor, ele tem, eu acho que ele tem uma questão política, né? Que é de reivindicação do direito ao uso da cidade mesmo, né? É, que é um direito assim que ele não está posto assim, né? Não está falando, ah, você não pode usar, não pode ficar na cidade, você, mas que o nosso estilo de vida, né, pautado no capitalismo, ele coloca, né, o tempo como algo assim que você não pode parar, né? Você tem que ficar o tempo inteiro. Você tem uma praça, mas você não pode frequentar aquela praça porque você não tem tempo. E tem, por exemplo, esses bairros como o bairro Morumbi que nem praça tem, né? Um espaço que não tem às vezes um espaço de lazer. Então é também uma forma política de resistência, de estar nesse espaço. E quando a gente também pensa, né, na mulher, né, na mulher, do uso que a mulher faz da cidade, a gente ainda encontra outros empecilhos, né? Que muitas vezes a nossa experiência na cidade ela é uma experiência muito ameaçada por abusos mesmo, né? Você vai fazer uma caminhada, alguém te ameaçando, vão te roubar, vão te constranger. Então, assim, é também ele tem também esse fundo político, né? É que ele fica, se dá muito numa sutileza mesmo, né? E no caso do Está Exalando Cinza, eu acho que é mais evidente mesmo, que é uma crítica mesmo a essas queimadas, né? Esses processos de destruição da natureza, né? Que são bem marcantes, né? Foram bem marcantes nesses últimos anos. Obrigado.
Obrigada pela sua pergunta, Ana Beatriz. Eu acho que essa é uma questão da minha pesquisa mesmo, assim, é uma questão da minha pesquisa de doutorado. Pergunta ótima, né? É, eu acho que também, mais uma vez, o trabalho foi demandando isso, né? É, essa mudança, né? Pensar a natureza na cidade me fez pensá-la também fora do ambiente urbano e traz uma questão da arte pública também, né? Que é quando ela também ela não está no espaço da cidade, né? Ela vai para um outro espaço. É... eu tenho aberto assim a possibilidade de voltar para o ambiente urbano, sim. Tem me interessado muito esses processos é, imersivos na natureza também, né? Fora da natureza, fora da cidade, né? Mas eu não fechei a possibilidade de pensar as ações no espaço urbano, não. Eu acho que vai ficar assim as duas possibilidades. Eu quero só, eu deixo você fazer, mas eu queria agradecer muito, Marisa, por estar aqui conosco e as manifestações aqui no chat e nos emojizinhos aí, nas figurinhas foram sempre intensas. Eu não sei se você conseguiu acompanhar, mas a gente ficou aqui encantado com o seu trabalho, como sempre. É um prazer enorme estar com um pedaço do meu grupo de pesquisa e aqui. E só comentando que seu dia aqui conosco teve uma dupla alegria e sorte, porque hoje, na parte da manhã, a gente recebeu aqui no nosso curso em Rondônia uma mulher de origem indígena, amazonense, grafiteira, então também falando do direito à cidade. Então, assim, muito obrigada por intensificar esse discurso com a gente hoje. Foi muito bom. Obrigada, Andressa, pela presença, que vai estar aqui com a gente também. Obrigada, pessoal. Te passo a palavra aí, Anésia. Dia 31, bom ter falado nisso, porque dia 31 é uma quarta-feira, é o único dia da nossa agenda que será numa quarta-feira. Então, dia 31, com também artista e também professor, Tiago Bassani, que está em Belém do Pará, na Federal de Belém do Pará, atualmente. Maravilha. Sim. Eu posso falar rapidinho? É porque eu também queria muito agradecer vocês, né? Eu já agradeci no início, mas eu queria agradecer depois, assim, porque eu me senti assim, a gente está nessa distância física, né? Mas eu me senti muito acolhida pelo grupo. Eu acho que foi, assim, são perguntas ótimas, comentários ótimos que eu recebi aqui. E fico muito grata mesmo por participar dessa experiência, por estar aqui nesse espaço com Priscila, Andressa, Amanda. Vi também que minha colega amiga Luciele entrou aqui também. Fico feliz demais com a presença e com a presença de todos e todas, né, que estão aqui participando. Esse projeto é mesmo muito importante. E se entrou mais alguma pessoa, gente, e eu não falei, e assim, que foi mais próxima, conhecida, eu peço desculpa, porque às vezes, como eu estava compartilhando tela também, eu não vi muita gente que entrou. Tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite. Até já 31. Tchau. Tchau, pessoal.